Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso para o BSM Class, a aula de introdução ao agronegócio brasileiro, nossos volumes diários, quem é responsável pela produção primária, como funciona um pouco do agro brasileiro, a propaganda, escusa por trás desse tema. Meu nome é André Bedin Pirajá, sou produtor rural, advogado, autor do livro Como Salvar Minha Fazenda e fundador do movimento Produtores Rurais pela Liberdade. Vamos convidar agora, todos vocês para desmistificar o agronegócio brasileiro. Então, para já startar essa nossa aula, sem delongas, quem alimenta o Brasil, não é mesmo? Então, nós temos aí, para começar, nosso país, pelas suas dimensões continentais, a época da década de 70, nós passamos aí no decorrer de lá para cá, de importador de alimento para exportador de alimento. Isso é uma grande conquista. Nós temos aí uma pessoa muito importante, que foi o Alisson Paulielli, que trouxe tecnologia para que se produzisse no cerrado, brasileiro. Então, nós expandimos a nossa produção agrícola, tá? Nós saímos daquela época, hoje, atualmente, nós estamos aproximadamente com 5 milhões de estabelecimentos rurais, dispersos aí em 351 milhões de hectares. Meu Deus, é muito grande, é grandinho. Nós não podemos esquecer que o Brasil tem dimensões continentais. Um detalhe importante, dos últimos anos, nós tivemos uma redução no número de proprietários rurais, aí algo em torno de 100 mil, produtores rurais deixaram a atividade. O que nos demonstra desde já, esse é um dado que eu quis trazer para vocês, que a produção agrícola, o excesso de burocracia, o excesso de subversão ideológica tem feito com que famílias deixassem o campo, tá? Então nós temos aí a formação de oligopólios que a gente tem comentado há um tempo, seja no jornal Brasil Sem Medo, seja nos artigos, enfim, que a gente acaba escrevendo, seja nos nossos vídeos, tá? E um detalhe importante que 77% desses produtores rurais são enquadrados como agricultura familiar. Eu vou trazer isso um pouco mais para frente para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Outro dado importante que a gente não pode esquecer antes que eu esqueça, tá? A redução do custo da cesta básica. Hoje ela teve uma redução dos últimos 40 anos de 43%. Isso decorre com o aumento da produção de alimentos, tá? Lei da oferta e demanda, quanto mais alimentos, redução do preço destes. Por isso a importância de se produzir alimentos. Bom, quem produz alimentos, Veja, pessoal, eu não estou aqui, deixar claro isso, eu não estou questionando a importância da agricultura familiar. Não me levem a mal, não é isso. O que eu estou querendo dizer todos têm a sua importância, mas não deixem essa subversão da ordem, essa sanha ideológica de elevar a agricultura familiar, elevar a agricultura orgânica como algo relevante para o mundo e que deve ser a regra, que não é, tá bom? Porque não se produz alimento só de agricultura. Nós vamos trazer isso no momento oportuno. Mas vamos lá. A agricultura familiar responde aí por 23% total do faturamento do agro. Se nós colocarmos os 65 produtos agrícolas que nós temos no mercado, a participação da agricultura familiar chega quase a 6% somente, tá? Eu trouxe uma tabela aqui no lado para que vocês tenham uma ideia e a propaganda, Sem apoio, 70% dos alimentos na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Calma, pessoal, calma, não é bem assim, tá? Isso é um censo pecuário, essa tabela que foi feita em 2017. O que acontece se a gente exclui todos os alimentos, aquela produção agrícola que tem como origem indústria, vamos assim dizer, a agricultura familiar alcança aí 30% dessa produção. O que a gente não pode esquecer é o seguinte: quando nós falamos de produção de vinho, hortícola, frutífera, um pouco da frutífera, não são todas frutas, tá? Vinho, uvas, enfim, ela tem uma grande relevância, mas mesmo assim
a produção agrícola tecnificada dos produtores rurais que não se enquadram na agricultura familiar é a produção base do nosso país, tá bom? Então, esse é um dos primeiros mitos que a gente já vai aí jogando pelo ralo, tá? E qual é a demanda de alimentos, tá? A demanda de alimentos no Brasil. Vamos lá. Logo que nós tivemos aí no final do ano, esse vídeo está sendo gravado já em 2023, tá? Agora em fevereiro de 2023, nós tivemos aí na época da campanha presidencial um MST como o maior produtor de arroz, né? O que eu quero trazer para vocês aqui? O primeiro ponto, tem um artigo específico do Jornal Brasil Sem Medo, feito pelo Thiago, meu grande amigo, tá? Thiago Fagundes. E o que ele trouxe de dados? A produção do Brasil de arroz, e vamos lá pessoal, nós temos o arroz aqui, eu trouxe para vocês a demanda. Olha a produção nacional, 10 mil toneladas, tá? Quase 11 mil toneladas de arroz, essa aqui já é uma produção atualizada, tá? Qual que é a demanda do consumo interno? No caso não é 10 mil, tá? 10 milhões. 10 milhões, tá? De toneladas de consumo interno, tá? Cara, o Brasil consome diariamente 20 mil toneladas. Nós produzimos 10 milhões de toneladas e o Brasil consome 20 mil toneladas diário. O MST produz 15 mil toneladas ano. A produção do MST não dá para um dia de demanda nacional. Um dia. Tá? Então, assim, o Brasil ele é autossuficiente em arroz? Ele tem um estoque, né? Que ele guarda, Conab, enfim. Ele acaba importando 1 milhão de toneladas, tá? Ele acaba importando isso por uma questão de regulamentação de estoque, segurança, mas ele acaba exportando parte da produção também, tá? 1 milhão e 300 mil toneladas. Então o que nós temos? Né? A gente aproveita o mercado internacional, da mesma forma a gente importa produtos e a gente garante a nossa segurança alimentar de arroz. Nós estamos falando do prato tradicional brasileiro, pessoal. Nós estamos falando do arroz, feijão, tá aqui, ó. Arroz, feijão, o pãozinho francês e a carne. Tá? Eu trouxe os três para você. Então vamos lá. Carne bovina. Carne bovina, o Brasil é autossuficiente. Nós temos uma produção anual média, tá, de 9 milhões, quase 10 milhões de toneladas de carne bovina e nós temos um consumo de 7 milhões e 200 mil toneladas. O brasileiro está ali no ranking dos países que mais consomem carne bovina ano, tá? Nós temos aí um consumo aproximadamente por pessoa de 32, 34 quilos de carne ano por pessoa, tá, no Brasil. Isso é uma demanda alta, tá? Nós temos países que consomem muito mais, tá, de carne. Estamos falando de carne, vamos falar, né? Todos os tipos de carne, né? Não só bovina, né? O brasileiro consome carne. Na Alemanha nós temos aí um consumo de 50 e poucos quilos de carne ano, né? Entre frango, enfim, porco, todos, né? O Brasil também. Então assim, nós temos uma demanda por carne bovina, tá? Nós temos. Isso é muito importante. E nós temos a nossa segurança alimentar. Então o Brasil só exporta. Não, a gente consome praticamente quase a nossa produção agrícola. A gente exporta uma parte só da nossa produção agrícola, tá? O trigo. Hoje o Brasil, tá? Ele está aí caminhando para a sua segurança no trigo, vamos assim dizer. Nós temos uma produção, tá, de 9 milhões de toneladas, só que nós temos aí um consumo de 12, tá? Então a gente acaba tendo aí uma demanda maior do que o que nós produzimos. Então a gente acaba importando a parte do trigo ainda. Mas nós estamos caminhando aí para a segurança do trigo por novas áreas, novas tecnologias, tá? E o feijão, pessoal, o feijão nós temos aí quase que como o arroz, tá? Nós temos uma produção anual de 3 milhões de toneladas e nós consumimos 2 milhões e 800 mil toneladas, tá? A gente acaba exportando muito pouco, tá? Beira quase 10% da nossa produção só. E a gente importa também pouquíssimo só para manter estoque regulador, tá bom? Mas qual é o grande problema do agro? O grande problema quando a gente fala
do agro, nós estamos falando da propaganda. Maciçamente existe uma propaganda contra o agro, com desmatamento, com toda aquela ladainha que a gente já conhece, tá? O fato é que nós precisamos produzir alimentos. Não importa se vai vir da agricultura familiar, se vai vir dos grandes produtores rurais, isso não importa. O que importa é atuarmos de forma a garantir a nossa segurança alimentar, porque nós estamos falando de pessoas e não animaizinhos e não as florestas, tá? Quem me conhece sabe, eu acabo sendo bem direto mesmo. E, paralelamente, para legitimar esse combate contra o agro, se criam narrativas como os latifúndios contra a função social da propriedade. Nós temos invasões de terras. Para vocês terem uma ideia, lembra que eu disse que 350 milhões de hectares são produzidos hoje? Só para fins de reforma agrária foram designados 89 milhões de hectares em projetos para reforma agrária. Tá? E nós estamos falando de muita área. Nós estamos falando já entregues no Brasil mais de 30 milhões de hectares para reforma agrária. E aí eu trago para vocês um dado mostrando que nem sempre essa agricultura familiar, essa agricultura pequena, é responsável pela produção de alimentos. E é isso que nós temos que ter em mente. Tá? Porque todas as vezes que começam a titular essas terras nas mãos dessas pessoas, que elas saem da esfera da intervenção e param de ser massa de manobra das ideologias progressistas, ideologias, enfim, como pessoas como o João Pedro Stedley, que é o chefão da MST, por exemplo, no Brasil, quando eles saem disso, eles enxergam verdadeiramente o que é o agro e a importância deles e nunca mais voltam, né, para essa manipulação. A realidade, meus senhores, é o seguinte: nós temos uma demanda de alimento altíssima. Nada adianta a gente falar, falta tecnologia, desmatamento zero. Não, nós precisamos aumentar a nossa produção de alimentos em 60% até 2050. Qual é o único país do mundo que tem território e tecnologia para fazer isso? O Brasil. E todo o mundo está voltado para impedir que o Brasil coma essa fatia, porque quem depende do alimento do outro controla as pessoas. É isso que importa. O Brasil atualmente responde quase 20% de todos os postos de trabalho são do agro no Brasil. E ainda nós temos no mundo quase 900 milhões de pessoas passando fome. E nós temos o potencial para garantir o alimento delas. Pessoal, espero que a gente tenha passado esse primeiro momento, essa primeira aula, esse primeiro bate-papo para desmistificar o agronegócio e vamos aí para a segunda aula porque tem muitos temas ainda para nós desmistificarmos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.